Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Está começando agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, nesta terça-feira, dia 15 de julho, com muito prazer, online, o ex-deputado federal, ex-ministro da Cultura, Roberto Freire. Boa tarde, deputado. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Opinião. O prazer é sempre meu. É uma oportunidade ótima de rever você e o Roberto, nosso xará, e, ao mesmo tempo, conversarmos, que é sempre importante, até porque a gente atualiza, a gente fica mais esclarecido por conta do debate. Isso aqui é sempre muito agradável, é sempre um prazer. Muito bem, muito obrigado, deputado Roberto Freire. E temos também a participação do nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed, Amin Júnior. Boa tarde, Roberto. É um prazer recebê-lo. Tudo bem? Olha, deputado, nós temos eu gostaria de começar o programa com um VT muito interessante. É um VT de 1987, há quase 40 anos, deputado. Um VT do ex-presidente norte-americano Ronald Reagan, falando sobre política tarifária, sobre essa questão tão presente no Brasil de hoje. Vamos ver, por favor. Says, let's impose tariffs on foreign imports. It looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. What eventually occurs is, first, homegrown industries start relying on government protection in the form of high tariffs. They stop competing and stop making the innovative management and technological changes they need to succeed in world markets. And then, while all this is going on, something even worse occurs. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. The result is more and more tariffs, higher and higher trade barriers, and less competition. So soon, because of the prices made artificially high by tariffs that subsidize inefficiency and poor management, people stop buying. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. The memory of all this occurring back in the 30s made me determined when I came to Washington to spare the American people the protectionist legislation that destroys prosperity. Now, it hasn't always been easy. There are those in the Congress, just as there were back in the 30s, who want to go for the quick political advantage, who risk America's prosperity for the sake of a short-term appeal to some special interest group. Muito bem, aí está a recomendação, 40 anos atrás, do ex-presidente Reagan ao presidente Trump hoje, a respeito dessa política, desses tarifaços que ele anda ameaçando o mundo inteiro, inclusive o Brasil. E nesse sentido, deputado, gostaria da sua avaliação. Como é que o senhor avalia exatamente os efeitos e os impactos desse tarifaço, essa ameaça de Trump ao Brasil especificamente? Você vê a ironia. O Ronald Reagan era um presidente republicano e conservador, o que poderíamos chamar da direita norte-americana, e com uma posição que já demonstrava há 50 anos atrás que a ideia do protecionismo, no capitalismo daquela a realidade, daquele momento, já não comportava essa ideia de fechar economias. Isso, inclusive, era muito vinculado ao pensamento desenvolvimentista daqui dos países chamados subdesenvolvidos naquela época, que era o protecionismo de indústrias nacionais fechando a sua economia, o comércio reduzido, protegendo economias que não tinham condições de participar do livre comércio. Pois bem, o avanço que a economia nesses últimos 50 anos experimentou, inclusive substituindo eras do modo de produção, que é o mundo digital de hoje, superando o chamado capitalismo industrial, pois bem, você ter um conservador, alguém que é considerado da direita norte-americana, assumindo uma política protecionista num mundo globalizado, que isso corresponde
a uma obsolescência absurda da economia. Ele fala lá em voltar ao carvão, quando está querendo se discutir se retoma-se concretamente a energia nuclear, caminhando inclusive para a fusão e não fissão, onde tem um lixo atômico que ainda preocupa. Ou seja, quando o mundo está avançando, você tem nos Estados Unidos um retrocesso desse. E causa, evidentemente, toda uma conturbação num processo que muda geopolítica, muda blocos, e nós estamos aí em algo que pode parecer até a antessala de uma terceira guerra mundial, porque esse risco existe. É evidente que é muito menos admissível, mas é evidente que em algum momento isso pode se perder o controle. É algo que preocupa o mundo todo. E essa presidência do Trump tem essa característica, é uma preocupação mundial, e que começa a preocupar seriamente também o próprio Estados Unidos. Mohamed, Reagan disse tudo ali, hein? E é como o Roberto falou, a ironia das ironias. Verdade. Mas eu não vejo o Trump como um extremado, eu vejo o Trump como um psicopata. Ele é um corretor, um cara que sempre ganhou, um jogador, um especulador imobiliário, defende claramente interesse. Sabe o que eu acho mais incrível, Roberto? É como a gente está ficando flexível na questão ética. A gente vê um povo como o americano, que inviabilizou candidatos a presidente, como o Ted Kennedy, porque uma mulher tirou uma foto sentada no colo dele, e suporta um presidente que incentiva a invasão do Capitólio, que tem amantes que ele pagava com dinheiro de campanha, defende interesses agora, privados. Pode ser pedófilo. Pedófilo na questão do Epstein. E o mais grave, ele defende claramente interesses privados, porque só mesmo o clã Bolsonaro, que tem o idiota pai com os 3 filhos imbecis que nunca trabalharam na vida, que pode acreditar que ele fez isso por causa do Bolsonaro. Ele está atendendo principalmente os interesses da Meta, que é dona do Facebook e do Instagram, da Amazon, e do próprio X, do Elon Musk, mesmo estando brigado com ele, que provavelmente é um ganho para ele nisso. Porque o problema dele todo está na legislação que o Brasil aprovou, está discutindo, em relação ao controle das redes sociais. E é isso que eu queria conversar com você. Essa defesa de interesses privados, Roberto, e a gente vê que não avança. Você viveu o Congresso intensamente, e num momento de retomada da democracia. Como é que pode a gente imaginar que um Congresso não entenda que até a Europa já começou a fazer isso, a regular as redes sociais? Por que a gente tem essa resistência e virou uma batalha ideológica confundir liberdade de expressão com liberdade de enganação? Olha, nisso daí nós vamos um pouco discordar, né? E por uma experiência minha no parlamento. Eu participei, não ativamente, mas acompanhei aqueles que estavam mais envolvidos e com mais conhecimento na questão da internet, do mundo digital, e acompanhei, por exemplo, a elaboração da lei do Marco Civil da Internet. Aquilo foi um tremendo avanço, é uma legislação que o mundo entendeu, e o Brasil, inclusive, saiu um pouco na frente nessa questão da chamada regulação da rede. Claro que precisa ser atualizada, até porque essa é uma área onde a todo momento você tem inovação. Você surgiu com muita força a inteligência artificial, é algo que precisa ter uma regulamentação e ter uma visão, por exemplo, não é uma visão nacional. Ou a gente entende que a internet é algo do mundo, e não é do mundo apenas nós, é da nuvem, é do planeta, é de algo que
não tem começo e nem fim. E, portanto, a humanidade como um todo passa a entender como trabalhar com isso. É algo que podemos comparar à invenção da imprensa, Revolução Industrial, em muito maior profundidade, gerando uma outra era da humanidade. Então, tem que ter essa dimensão maior, mas eu acho que o Brasil, naquele momento, deu um passo adiante e que é importantíssimo que fosse mantido. E o problema do Supremo é que, ao tentar regulamentar o que não devia, e não devia, não é porque o Congresso se omitiu, não, é porque o Congresso ainda não tem nada e nem no momento capacidade, embora esteja lá sendo discutido, mas não tem a capacidade de ainda ter qual é a dimensão, nem o mundo ainda tem, de como será a regulamentação deste futuro nosso, que é algo que já se falou que era o Homo Deus, a sociedade do Homo Deus. Pois bem, mas eu acho que aquilo que o Supremo fez foi algo profundamente equivocado, porque fundamentalmente retirou do Poder Judiciário, ou seja, numa abdicação absurda, a sua intervenção em qualquer dos litígios que aconteceriam e que acontecem nas redes sociais. A plataforma da rede social, ela era submetida ao Poder Judiciário. O que é que o Supremo fez ao considerar inconstitucional o artigo 19? Entregou às redes a regulamentação do que é que deve ser, o que não deve ser crime, e vai ser a autocensura instalada no país. E uma autocensura de entes privados dessa rede. E que, evidentemente, isso vai ser em detrimento da liberdade de expressão da cidadania brasileira. Não tenha dúvida disso. O que tinha que se discutir não era a inconstitucionalidade da ordem judicial para retirar o que deve ser retirado, o que é crime, e para isso a justiça é que determinaria a retirada. Agora não, a retirada vai ser dada extrajudicialmente. Isso será o caos. Foi um erro concreto, regulamentação necessária, mas isso tem que ser, inclusive, cada vez mais mundialmente falando. E para isso precisa-se ter a compreensão de que não existe mais soberania nesse aspecto, porque isso é algo que é incontrolável, a não ser que você tenha ditaduras, como tem da China, como tem de Cuba, que se conhece, que você acaba, do Irã, que você fecha a internet, acabou. Deixa de existir aquilo que é o novo espaço, inclusive das comunicações, inclusive das informações, ou seja, é algo que faz crescer a humanidade, integrando cada vez mais cada uma das pessoas num processo de troca de informação, de participação, de integração, com todos os problemas que isto pode oferecer. Claro, existem problemas, mas, ao mesmo tempo, nunca a sociedade humana teve a capacidade de participação, de integração de cada um de nós, da humanidade, em todos os lugares, de efetivamente exercer sua cidadania. Esse é um processo que ainda está muito, eu diria, ainda no início, muito embrionário em termos de história da humanidade. E não se pode ter uma visão de impedir o seu desenvolvimento. Tem que ter preocupação com seus desvios, com seus problemas, e existem, mas, ao mesmo tempo, tem que dar curso à liberdade. E não porque esse é um risco. Peço a sua licença, depois nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida. Eu falei. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 15 de julho, e hoje recebendo com muito prazer online o ex-deputado federal, ex-ministro da Cultura, Roberto Freire, e também o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E o tema tratado no bloco anterior, no final, é um tema realmente
instigante, polêmico, dá margem a muito debate. Eu gostaria de ouvi-lo agora, Roberto, já que o seu xará discorda da sua posição. Não, o perigo que o Roberto Freire colocou, é real. Sim. Né? A gente tem o problema do uso político, mas isso acontece com tudo, até com câmera de segurança. O grande problema, e eu acho que a reforma, tanto o marco legal da internet foi omisso, e essa legislação que está no Congresso omite, o grande problema é o desrespeito a um artigo constitucional que é bem claro. E tem gente que acha complicado entendê-lo. Que garante a liberdade de expressão sendo vedado o anonimato. Claro. A Constituição tomou o cuidado do seguinte. Eu entendo o que o Roberto falou e acho que ele está certo. Você tem que dar liberdade para as pessoas. O risco da autocensura. O problema é quando a gente chega naquele momento em que a internet deu voz a idiotas, mas idiotas covardes, que se escondem atrás de perfis falsos, atrás de figurinhas, de memes, e que não se identificam, não assumem aquilo que escrevem. Então, o meu problema é o seguinte: existe uma possibilidade técnica de que cada pessoa no Brasil tivesse o seu e-mail. Como tem o CPF, um e-mail. Na própria carteira de identidade. E esse e-mail podia ser de qualquer empresa, não tem que criar um e-mail gov. É qualquer um. Só que você escolheu aquele e-mail, é aquele e-mail que você vai usar para entrar no Facebook, no Instagram, em qualquer outra coisa. Lógico, empresas poderiam ter, mas todos atrelados a CNPJ ou a CPF. Eu acho que a gente se perde quando começa a discutir o que pode ou o que não pode publicar. O problema é quem pode ou quem não pode publicar. Sim. Porque eu posso falar qualquer coisa que eu quiser, mas eu posso ser processado por aquilo. Vai responder por isso. Exatamente. Então eu acho que a discussão deveria ser essa hoje. Claro. Né? E não... Por exemplo, o próprio Roberto Freire passou por isso há pouco tempo atrás. Então, poderiam ter atacado, e acho até que algumas pessoas escondendo-se atrás de perfis ficavam criticando a postura do Roberto Freire, naquilo que a gente discutiu, Roberto, na última vez que você esteve aqui, que era a federação, a fusão do Cidadania com o PSDB e, consequentemente, para onde o PSDB fosse, se era com o PSD ou com o MDB. O Cidadania optou por afastar o Roberto Freire da direção-geral e eu só faltou, Roberto, ressuscitar o partidão de novo. Mas, mas o que mais me chama a atenção é que, você imagina, ao invés do cara vir e falar eu discordo de você, Roberto Freire, por causa disso, disso, ele se esconde atrás de perfis falsos e fica xingando, fica ofendendo e tal. Então é isso, Roberto, que eu acho que deveria ser o foco do Congresso Nacional, impedir o anonimato. Você pode falar o que você quiser. Liberdade de expressão é isso. Claro. Não é liberdade do Nicolas Ferreira, que só pode se concordar com ele. É liberdade de expressão de fato, mas acompanhada da responsabilidade de responder pelo que você fala. Repare, isso é evidente. E tem mais. Você, por exemplo, se esconder no anonimato, se você for à justiça, né, a polícia, nesse mundo cibernético, ela tem a capacidade de saber de onde veio a agressão, onde veio o crime. Né? Mesmo que alguém tenha se escondido no anonimato. O criminoso, mesmo sem ter o mundo digital, também se escondia. Você tinha que ter a polícia procurando, investigando e descobrindo quem foi o criminoso. No mundo cibernético, a mesma coisa. Você tem de onde veio, e tem mais. Aquilo que é crime, a gente não está sabendo, mas a polícia está agindo. Por exemplo, redes de pedofilia estão sendo desbaratadas a todo momento. E isso não precisa ninguém dizer, vá lá. A polícia está tendo a função dela descobrir até como prevenção o crime. Claro, e no mundo digital a mesma coisa acontece. Quando há o anonimato e alguém é ofendido, ou seja, crime contra a honra,
Então, você entra na justiça. Não estou querendo que isso seja terra sem lei. A lei existe. Os crimes são capitulados. Quando acontece que crime ocorrido na rede, você entra na justiça. E isso a Marco Civil da Internet garantia. E é esse o caminho num regime democrático. Mas, deputado, nem sempre se consegue isso. Por exemplo, o caso do médico Drauzio Varela, que aparece no vídeo recomendando medicações, indicando remédios, sem nunca ter feito isso. Ele entrou na justiça. Sim, e agora... há mais de um ano, ninguém conseguiu descobrir coisíssima nenhuma, e ele continua na rede social, quer dizer, inteligência artificial, enfim, oferecendo medicações absolutamente nefastas ao cidadão comum. Tudo bem. Esse tipo Olha, tem que ser proibido com eficácia e rapidez. Isso não está dizendo que não houve o crime e que a polícia não está buscando. Até hoje não se sabe quem foi Jack, o estripador, que no século XIX matou não sei quantas prostitutas em Londres. Não se sabe quem foi. Agora não se deixou de procurar. Eu não estou querendo dizer que não deve, e eu sei que está sendo procurado. É um crime. Isso acontece, e o que precisa é você ter a capacidade de descobrir e não ter o crime que não é desvendado, que não sabe quem foi o autor. Então, mas isso é outra coisa. Em nome disso, porque vai haver um crime, você não pode, por exemplo, alguém pode praticar um crime e eu vou impedir que tenha a internet, porque senão vem crime. Então não pode ser isso. Né? Porque isso acontecia também quando o jornal apareceu, o impresso apareceu. Aquilo também era uma coisa, uma novidade tão grande que os crimes aconteciam. O que a gente precisa entender é como organizar efetivamente a sociedade para que, quando ocorre o crime, você tenha um instrumento concreto de descoberta. Se, por exemplo, a gente, sob o anonimato que o Roberto falou, a gente pode, na lei, colocar todo mundo tem que ter uma CPF, todo mundo tem que ter um nome, não pode ter anonimato, como manda a Constituição. Mas quem é que vai impedir que algum criminoso tente colocar e colocam robôs e tudo mais? Mas isso não impede que a gente descubra quem foi que fez o robô. Pode, no caso do Drauzio Varela, não se ter chegado ainda a descobrir quem fez. E olhe que isso cada dia vai ser pior com a inteligência artificial. Claro, né? Mas em nome disso, dos riscos, a gente não pode, então fecha, então censura, então tira a justiça, bota, qualquer um chega e diz, olha, isso está contra, isso é criminoso, e a gente inventa crime, por exemplo, e tem mais, infelizmente, o Brasil está pródigo em construir e criar crimes que a legislação não prevê. O que diabo é crime de ódio? Aonde é que isso está no Código Penal brasileiro? Isso não existe. Por favor, se tiver que ter algum crime que caracterize isso, pode a justiça chegar por situação do próprio processo indicar. Mas, previamente, alguém falar que isso é crime de ódio, que diabo é isso? Ô, Roberto, aí eu sou obrigado a falar como advogado. Crime de ódio é aquele que é motivado por uma questão de ódio racial, religioso ou de gênero. Isso não é crime de ódio. É caracterizado na nossa legislação. Mas o crime não é de ódio, o crime é racismo. Não, sim, Roberto, mas o crime de ódio, ele não é tipificado. O crime de ódio é a motivação. É a motivação do crime específico. Não, mas isso, motivação não é crime. Motivação não é crime. O que a gente precisa entender é que se concretizou é racismo.
se concretizou, é homofobia. Mas não é ódio. Não existe esse chamado crime de ódio. Até porque você pode ter ódio de uma pessoa. Né? Eu não tenho esse sentimento, não, mas existem pessoas que têm. E pode ter. O que não pode é executar algo que é previsto como crime. A partir do seu ódio, você pratica o crime do racismo, porque você tem ódio ao negro, você tem ódio a um ariano, porque o crime de racismo está contra os indígenas, contra os pardos, os miscigenados brasileiros. Então, tudo isso. Mas esse processo entra crime de ódio como se fosse, por exemplo, a crítica a um presidente da República, a um político, e isso, infelizmente, foi utilizado, está sendo utilizado, e isto é muito perigoso para a democracia. Deputado, eu vou pedir sua licença mais uma vez. Nós vamos fazer agora, deputado, mais um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 15 de julho, recebendo hoje, com muito prazer, o ex-ministro da Cultura, ex-deputado federal Roberto Freire, e também o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Roberto Freire, como se sabe, foi ministro da Cultura do governo Temer. E como tal, ministro, nós gostaríamos de ouvi-lo agora a respeito do programa Roda Viva de ontem, exibido pela TV Cultura, e que entrevistou a atriz Marisa Hort, onde ela fala, inclusive, a respeito do golpe militar de 64. Ela nasceu um ano antes, mas, de qualquer maneira, quando criança, acompanhava os pais e sofreu todo aquele processo que todos nós sofremos por conta do golpe militar de 64. Vamos ver o VT, por favor, quando a atriz Marisa Hort até dá uma de cantora. Ela canta até Apesar de Você, de Chico Buarque de Holanda. É interessante, viu, Roberto? Vamos ver, por favor, aquele onde ela fala de Chico Buarque, por favor. Era muito forte isso na minha infância. Muito marcante. Respirava-se com os meus pais, com os meus amigos dos meus pais. Isso era muito, muito presente. O tempo inteiro. Tinha uma tristeza, tinha um medo. Me lembro daquele... Para mim, a melhor coisa do filme do Ainda Estou Aqui é as pessoas falam, porque o roteiro... Não quero saber. A atmosfera de medo tá lá. Eu lembro daquilo. Isso é super contemporânea, né, do Marcelo, um pouquinho mais... Enfim. E é bem parecido mesmo com aquilo. É uma sensação horrorosa. De eles. Tudo pode acontecer em eles. Então, você já é criança, você já tem os seus medos naturais de criança, né? Medo de bicho-papão, medo do escuro, medo do homem do saco, medo, sei lá. E daí tinha eles, tinha um medo real. Ou seja, seu pai, sua mãe com medo. Porque o tio fulano, e eram as conversas. E conversas. E eu muito curiosa, sempre querendo muito entrar na conversa dos adultos. Eu tenho lembranças muito emocionantes, muito bonitas. Uma vez minha mãe me levou, e ela me levava, eu criança. Graças a Deus. Me levou para ver Drama da Bethânia, me levou para ver Falso Brilhante, eu criança. E me levou para ver Chico e Caetano no Tuca. Ou só Chico. E ele estava proibido de cantar. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não, né? Apesar de você... Essa. Estava proibido de cantar a letra, mas ele podia cantar a melodia. E eu já adorava essa música em casa, era meu hit. Eu fazia coreografia. Eu era totalmente doutrinada em casa. Assim. Cada disco que saía era uma religião na minha casa. Parava para ouvir. Às vezes fechava até a janela. E, nossa, André, e tudo. E eu vi que eles não cantavam a letra, e tinha uns homens parados ali, e eu vi que a plateia inteira começou a cantar a letra, lotada. Eu era pequena, ainda se abraçada no braço da minha mãe cantando, e eu pensando, porcaria de show, a gente vê os artistas, e é o público que canta. E eu me lembro que a gente cantava desafinado do meu lado, eu já estava achando meio ruim, só que eu olhei pra minha mãe e tinha uma lágrima escorrendo da minha mãe, assim. Que foi muito emocionante esse momento, porque eles não iam prender a plateia inteira. Mas no momento, eles não cantavam, mas a plateia cantava. Entendeu? Então... É isso, né, Roberto? Naquela época era assim mesmo. Se o artista não podia cantar, o povo cantava. Mas só uma observação aí, Chico. Ela não deu uma de cantora, ela é cantora. Ela começou como cantora, inclusive. A Marisa Hort é uma das artistas mais completas que o Brasil teve. E eu acho interessante, Roberto, porque você foi ministro da Cultura, mas você teve uma participação essencial no momento da retomada democrática, mas mais essencial ainda na resistência democrática, ainda no antigo MDB. Não assusta você ou não incomoda você perceber jovens que não sabem nem o que foi a ditadura
ainda hoje, defenderem um regime de força que interrompeu a evolução natural desse país, que perdeu gente tão importante, perdeu um projeto de país que começava a se consolidar com Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, e a gente assistiu um crime cometido contra a sociedade brasileira e principalmente contra a evolução cultural, em que um censor na Polícia Federal decidia o que a gente podia ver, o que a gente podia ouvir e o que a gente podia falar. Não te incomoda isso? Olha, e muito. Hoje mesmo, eu estava lendo acho que a Folha de São Paulo, e tinha lá um artigo em que fala da censura, a velha censura da nova direita. Me parece que o título é esse. Mas aí você vê lá uma vereadora bolsonarista propondo a retirada de Capitães da Areia, um livro de Jorge Amado, que é um dos grandes livros da literatura brasileira. E tira por quê? Porque provavelmente o autor comunista, porque o assunto que fala é da desigualdade, da criança das ruas, não sei, por conta de que uma realidade, ou mesmo que não fosse uma criação artística, que não é do seu agrado, politicamente retira. Ou seja, gerando, evidentemente, um clima da intolerância e que resulta, quando continua e não há uma volta a uma normalidade do pluralismo, da tolerância, do diálogo, de entender e que ninguém é obrigado a seguir cultura alguma, não é obrigado a ler, não é obrigado a assistir, não é obrigado a participar, pode criar o seu e deve ser respeitado. Essa ideia de um processo democrático fundamental, e que deve ser universal em toda a humanidade, isso está se normalizando ao contrário. E aqueles que não viveram acham que pode chegar àquilo e que talvez seja a solução. Infelizmente, todas as gerações esquecem a história, até porque não viveram, ou alguns que viveram. E, diferentemente da Marisa Hort, diferente de nós que vivíamos, dos pais dela, como eu, minha filha é da idade dela, então ela não entendia bem por que a gente tinha receio, porque de vez em quando nos escondíamos, tivemos que sair do país, alguns foram presos, outros desapareceram, continuam desaparecidos, não é apenas o Rubens Paiva, são mais de 200 brasileiros que continuam desaparecidos. Então, infelizmente, aquele que não passou por isso diz que não foi muito bom, foi um tempo muito bom. E só para lembrar, eu me lembro aqui, concretamente, que o Brasil deixou de assistir o Balé Bolshoi, que o mundo todo estava vendo, o mundo, Estados Unidos, toda a Europa, foi um dos momentos naquela época em que a televisão formou um pool mundial. Não tínhamos ainda a internet, mas formou-se um pool mundial na televisão. Balé Bolshoi. A ditadura brasileira proibiu que o Brasil visse. E pela primeira vez eu ali senti setores da classe média que não tinham sido nunca atingidos, que achavam que o mundo estava bem, que o Brasil estava bem, que não havia nenhum grande problema. Aquele momento ela sentiu. Aqueles que achavam que a ditadura era boa, talvez quando tiraram aquilo, alguns descobriram que a coisa não ia bem. Eu me lembro bem deste momento. Foi interessante. No campo da cultura, esse despertar de setores de classe média, porque foram proibidos de ver algo que o mundo todo estava vendo. Um grande balé, o Balé Bolshoi de Moscou, antiga União Soviética, mesmo sendo a Guerra Fria, Estados Unidos, todo mundo capitalista vendo, o Brasil, com a sua ditadura, não viu. Então, só uma homenagem a Marisa,
que não era apenas não ouvir a música. Aqui, naquela época, também não se via isso. E as pessoas, muitas vezes, acham que isso é normal e que pode voltar. Proíbe livro de Jorge Amado. Isso ainda está na mentalidade de alguns que politicamente têm influência no Brasil e que pouco importa que continuemos com esse clima de intolerância até que isso possa ser resolvido por um dos lados, mandando e acabando com a possibilidade da gente cantar, apesar de você, ou o que quiser ver, ou o que quiser fazer. Roberto, eu só queria, a gente retoma no próximo bloco, Chico, porque tem uma coisa. Primeiro tem um outro vídeo dela também muito importante, o programa foi muito bom ontem, mas eu queria que a gente discutisse outra coisa também, porque a esquerda infantil e debilóide também quer fazer revisionismo, esquecendo que uma obra literária ou artística, ela tem que ser lida ou ouvida dentro do contexto da sua época, como é o caso do que aconteceu com Monteiro Lobato. Para mim foi um crime que se cometeu, os antecessores do Roberto, no Ministério da Educação e da Cultura, que quiseram fazer revisionismo com os livros de Monteiro Lobato. Isso, para mim, mostra que a gente tem problema nos dois extremos. A infantilidade da esquerda e a violência da direita. Mas olha, nós vamos falar mais. Deputado, você está corretíssimo. Deputado, vamos falar mais. A matéria fala sobre isso. Deputado, nós vamos falar mais, porque isso que o Roberto abordava agora lembra muito Ortega y Gasset. Ou seja, quando se analisar um fato, temos que analisar o seu momento, o seu ambiente e principalmente a sua data. Sem isso, não se faz uma análise correta. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião e vamos agora para o último bloco do programa desta terça-feira, 15 de julho, recebendo hoje o ex-ministro da Cultura, deputado federal, Roberto Freire, e também o nosso comentarista, Roberto Mohamed. E agora vamos ver, meus caros Robertos, mais um VT da Marisa Hort no Roda Viva de ontem, na TV Cultura. Vamos ver quando ela fala exatamente da chamada demonização dos artistas. Vamos ver, por favor. Eu também queria entender. Nós dois queríamos entender. Eu chuto que eu não esperava viver isso, cara. Como eu fui entrando na idade adulta com a abertura do país, sem querer, eu achei que ia ser sempre assim. Eu fui ficando adulta, foi quando fui ficando legal, eu fui entrando na escola de arte dramática, fui abrindo. Eu peguei tudo isso numa idade melhor do mundo, 20 e poucos anos, abertura, sabe? Aí a gente estudava Brecht. Primeiro eles vêm e roubam uma flor, depois eles matam seu cachorro. Eu achava que era uma coisa antiga. Achava que era uma coisa de museu. Brecht é um teatrólogo muito combatente, muito antifascista, né? Uhum. A obra dele é toda permeada por antifascismo. E eu achava que não ia precisar mais usar. Eu achava que era meio... E como deu certo a minha carreira, não tão rápido, mas tudo que eu trabalhei deu certo, o pessoal acreditou que eu era atriz, eu achei que era tudo fácil. Quando eu vi que artista era inimigo, as primeiras vezes que eu escuto, eu fiquei chocado. Começou com aquela história da Betânia, lembra? Que ela queria fazer um podcast, nem tinha esse nome ainda. Tinha conseguido autorização para captar 1 milhão, 2 milhões, sei lá, para fazer um blog de poesias. Uhum. Que pena que não existe, inclusive, porque ver a Betânia dizendo poesia é das coisas mais lindas do mundo. A gente espera, vamos captar dinheiro para ela fazer, espero que sim. Mas aí eu, batendo boca com uma mulher no Instagram, ela falando, eu falei, mas a senhora não realmente acredita que a Maria Bethânia que está diminuindo o PIB do seu país, você acredita? Aí ela, sim, porque na música dela ela invoca demônios. Aí eu falei, nossa. Aí que eu entendi. Eu estava desavisada. Talvez privilegiada, talvez minha carreira deu certo, eu estava desavisada, eu tomei muito susto. Muito susto. Penso que as pessoas talvez tenham inveja de artista. Por isso é tão fácil você jogar uma população contra o artista. Isso. Muito bem, aí está o depoimento de Marisa Hort, lembrando que ela faz referência no início a um poema chamado No Caminho com Mayakovsky, do poeta brasileiro Eduardo Alves da Costa. Aquele que primeiro vocês veem, roubam uma flor e vai por aí afora, é de Eduardo Alves da Costa, chamada No Caminho com Mayakovsky. O que eu acho aí a gente tem que retomar, porque o Roberto não teve tempo para comentar, porque a esquerda fez a mesma coisa que a direita, e aquela história de ação e reação. Sim. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro foi o governo da negação da ciência, em que você veio... Eu descobri que ainda existiam pessoas no mundo que acreditam que a Terra é plana. Eu não sabia que existiam pessoas tão idiotas a esse ponto.
Eu sabia que tinha gente que achava que o homem nunca chegou na Lua, mas que a Terra era plana era demais, né? O inacreditável é que a gente nunca viu um navio cair do globo, né? Ou um avião fazer a volta, porque bateu num paredão. Mas é inacreditável como a gente descobrir que ainda existiam pessoas assim. E aí, em resposta à radicalização da esquerda, e aí eu vou discordar da Marisa quando ela fala, porque eu vou contrapor o Antônio Fagundes. E acho que o Roberto vai entender bem do que eu estou falando, porque ele participou ativamente, como deputado federal e amigo do Fernando Henrique, da construção da Lei Rouanet. Sim. A Lei Rouanet, ela foi gestada para o renascimento cultural da cultura popular. Grupos de teatro amador, artistas de bairro, circos de cidades pequenas, não o Circo de Soleil, não para financiar a turnê do Chico Buarque. Ela foi desvirtuada. E aí, o Brasil é o país mais hors concours na hora de desvirtuar coisas boas. Mas o Roberto esteve lá, no Ministério da Cultura, depois de tudo aquilo que o PT fez e que fez realmente beneficiando os companheiros. Mas foi muita coisa boa também aprovada. Sim. Roberto, quando você chegou, eu queria chegar nesse ponto que eu vou te perguntar agora. Quando você chegou ao Ministério da Cultura, com um cara como Temer, que eu acho que podia ter feito muito mais pelo país se não tivesse sido refém daquela coisa do impeachment por causa dos irmãos da JBS e tal. Quando você chegou no Ministério da Cultura, eu não vi uma frase sua de revanchismo, de radicalismo. Você simplesmente começou a arrumar a casa. Por que é tão difícil as pessoas terem o equilíbrio que você teve quando chegou num ministério que era questionado por todo mundo? Olha, é impressionante isso, porque uma das coisas que isso me dá um sentimento até muito agradável, porque eu saber conduzir democraticamente um ministério que foi instrumentalizado claramente por algumas facções políticas. Uma das coisas que eu fiz incrível é que todas as emendas que tinha no ministério, e era um ministério que tinha vindo de um governo do PT, portanto, grande parte das emendas, ou quase a totalidade, era de parlamentares da esquerda, do PT. E, olha, eu imediatamente, quando toquei o ministério para fazer das emendas, até porque precisávamos as emendas, e naquela época não era emenda secreta, não, era emenda do arcabouço legal da lei orçamentária. Então, não era, já era impositiva, mas era muito menor e era transparente e tudo mais. Eu, de imediato, entreguei emendas e soltamos, independente de quem tinha colocado. Quer dizer, essa foi... E chamando para o diálogo, para saber como apressar exatamente. E, nesse momento, você começa a ver que é criativo isso. Por quê? Porque as pessoas não cuidam de estar querendo impedir o que o outro faz. Mas é a disputa de que cada um que faça aquilo que de melhor tem para oferecer. Sem que você fique dando preferências. Você tem que dar oportunidade a quem quer exercer a possibilidade a que a oportunidade oferece. Então, nesse sentido, nós tivemos, e foi ótimo, e uma coisa importante, mesmo sem recursos, você pode aplicar mais corretamente e ter melhores resultados. Eu não tenho dúvida que o governo Michel Temer foi um excelente governo. E o drama foi exatamente quando tentaram, com o JB, os irmãos JB, envolver Temer naquele processo, e isso atrapalhou em grande parte o seu governo. Mas foi um governo que colocou o Brasil novamente nos trilhos e foi muito importante para que a gente não tivesse ainda um período pior do que o temos nesses últimos
20 anos em que o Brasil não cresceu, não se desenvolveu, e o Brasil está com a hipoteca clara, com o atraso, com a perda de perspectiva de um futuro melhor. Eu só queria, Chico, aproveitar, tem um minuto só, e eu queria fazer um pedido a você, Roberto, porque é tão difícil a gente... Eu acho que hoje, o Beto Mansur, que você conheceu na Câmara, inclusive, o Beto... Isso, o Beto sempre diz que o problema dos deputados de hoje, pior congresso que a gente já teve, é a falta de referência. E eu vou fazer um pedido a você, antes de você se despedir. Volta, Roberto. Eu não sei para qual partido que você vai, mas a gente precisa que as referências, por mais que já estejam cansadas, porque aquilo é uma luta, mas você faz muita falta porque a gente vê essa gente no Congresso sem uma referência de ética, de honestidade, de capacidade. Olha, eu assino embaixo, viu? Assina embaixo que o Roberto... Olha, eu acho que... agradeço aí, olha, sensibilizado isso, mas eu acho que há uma juventude, uma nova geração que vai superar. E o problema que nós estamos vivendo, eu diria que não será resolvido por apenas uma pessoa, não é, ou algumas pessoas. O problema que nós temos hoje é um processo de crise no próprio sistema. Isso é fruto da nova realidade do mundo digital, dessas mudanças todas, e está em crise a democracia representativa, está em crise a instituição do judiciário, o direito é uma das estruturas mais conservadoras, e mais ou menos o direito brasileiro, inclusive, que é um direito positivista, só que também pode mais facilmente ser mudado, porque é a lei que determina, não é costume, não é o passado. Então, nesse sentido, nós estamos vivendo uma crise mais geral. Então, não é um ou outro, não é o Congresso só que vai resolver, é a sociedade brasileira. E eu acho que nós tivemos, por exemplo, um processo que se aproximava de uma deteriorização maior dessa polarização, com a redução da influência dos dois blocos, dos dois movimentos que lideram um pouco a política brasileira. Nós estamos vendo isso. Esse retrocesso, essa agressão do Trump ao Brasil com o tarifaço, tudo isso deu um certo fôlego a um dos lados desse processo, inclusive usando do patriotismo. Eu comecei uma conversa aí anterior, lembrando Pondé, falando que o patriotismo é refúgio dos canalhas, é uma célebre frase de um inglês. Então, eu gosto muito disso, porque esse negócio de patriotismo, isso você vê dessa hipocrisia. Hoje, o patriotismo é do PT, o patriotismo já foi de Bolsonaro, o bolsonarismo entregue ao trumpismo, uma agressão gratuita ao Brasil, que nós todos vamos pagar por isso, e é necessário retomarmos um diálogo para superarmos isso. Não tem que aprofundar essa divergência, não, e nem mais. E Trump não fez isso por conta de Bolsonaro, são interesses outros bem maiores, é problema de geopolítica, de BRICS, tem outros problemas, inclusive, como o Roberto falou bem, também das big techs, das metas, de todas essas provedores das internets. São de interesses concretos. Bolsonaro é um mero adereço. Muito obrigado, deputado. Terminamos aí. Muito a conversar, mas temos limitações. Mas olha, dizer a vocês, eu acho que é esse entusiasmo que me dá, que mesmo não voltando, viu, Roberto, eu continuo na ativa. E quando vocês me chamam, isso me dá mais um fogo para que a gente continue, e só vai acabar quando a gente também não tiver mais como fazer, porque não vai estar aqui. Se encantou. Grande abraço aí, foi ótimo. Felicidade para todos vocês. Deputado Roberto Freire. Obrigado, Roberto Mohamed, e obrigado a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.